diria que o voto do ministro Fux fortalece bastante o fato, não é uma opinião, o fato de que há violações de direitos humanos ocorrendo nesse processo e em tantos outros. Agora, uma coisa que o ministro Fux fez foi basicamente dizer que o Donald Trump tinha razão em sancionar o Alexandre de Moraes, porque ele fala textualmente que a Corte viola a Declaração Universal do Direito dos Homens e o Pacto de São José da Costa Rica. Ele diz isso literalmente durante mais de uma vez, que são dois tratados internacionais, do qual o Brasil é signatário, que são garantidores de direitos humanos. Então ele basicamente está dizendo que o STF está sim violando direitos humanos, que é a base para a lei Magnitsky. Ou seja, né, o Fux diz que Trump tinha razão, tem razão. Sobre isso, inclusive, você pode analisar, no voto do ministro Fux, isso para mim ficou um pouco implícito e não tão explícito, talvez, mas ele fala, por exemplo, que houve uma clara violação do devido processo legal. O devido processo legal não é só uma garantia legal ou constitucional do ordenamento jurídico brasileiro. O direito ao devido processo legal está previsto na Declaração Universal de Direitos Humanos, de forma, então, que se algo está previsto na Carta da ONU que prevê o que é direito humano, e isso é violado, por conseguinte, evidentemente, você tem uma violação a direitos humanos. Então, sim, eu diria que o voto do ministro Fux fortalece bastante o fato, não é uma opinião, o fato de que há violações de direitos humanos ocorrendo nesse processo e em tantos outros. Agora, eu vi uma crítica que muita gente da imprensa fez, acho que a Mira Leitoa fez isso também, e várias outras jornalistas, eu achei interessante, não tive tempo de conversar com nenhum jurista para me explicar esse assunto, mas da ideia de que o Fux falou da incompetência do tribunal para julgar o presidente Bolsonaro, e a mim e a todos os outros que estão nesse inquérito fajuto do golpe, mas ele não teve a mesma posição em relação aos tantos casos do 8 de janeiro que ele julgou. Tem uma explicação para isso? Bom, de fato, o ministro Luiz Fux, e aí já entra na opinião, né, errou, na minha visão, em vários momentos. Um momento que eu tenho certeza absoluta que ele errou foi no caso do Daniel Silveira, que é quase que um caso inaugural da perseguição de maneira mais explícita, não é? Mas eu acho que, no fim das contas, o que importa é o dia de ontem e o que ocorreu no dia de ontem. Eu prefiro um ministro Fux que vota de maneira correta e vota baseado na lei, na Constituição, admitindo até, eventualmente, os erros que possa ter cometido, do que um ministro que prefere não rever as suas posições, não rever os seus votos. Então, eu não sei o que levou o ministro Fux a mudar de posição, e quando a gente fala mudar de posição, também um pouco relativo, porque sobre a questão do foro, ele nunca mudou de posição, né? Ele foi contra a mudança do entendimento. Mas falando sobre esses casos de maneira mais específica, como citei aqui o Daniel Silveira, e agora ele votando pela absolvição de quase todos os réus, a única coisa que eu tenho a pensar é que me deixa muito feliz e satisfeito, como diz a frase, né, da Idade Média, de saber que ainda existem juízes em Berlim, né, e na nossa interpretação brasileira, que ainda existe um juiz com apreço à lei e à Constituição em Brasília, ainda que eventualmente tenha cometido alguns erros no passado. Eu vou falar mais sobre o Fux, João. Agradeço aqui a tua presença, obrigado aí por traduzir para o público. A audiência te adora, as pessoas estão aqui falando João Gabriel Márcio. Em breve, no futuro próximo, teremos João Gabriel Show. Obrigado, João. Eu que agradeço o carinho de vocês aí na audiência, agradeço a oportunidade mais uma vez, Paulo. Obrigado.